Olá, queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Começando mais um Café com Palavra. E eu quero convidar você nessa noite para nós falarmos, interagirmos juntos a respeito da Palavra do Senhor. E hoje será diferente. Todas as terças a gente convida alguém, mas hoje nós queremos falar exclusivamente para você que está do outro lado. Queremos falar um pouquinho sobre a nossa trajetória no Evangelho e achamos por bem ter esse diálogo com o nosso público. Talvez possa ajudar aqueles que têm desejo de servir o Senhor, que têm vontade de fazer a obra de Deus. Mas queremos ler um texto que está fundamentado em João 8,32. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que o Senhor Jesus faz menção dele mesmo quando ele fala isso, porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a única verdade que liberta é a palavra de Deus, é o poder de Deus através do Evangelho. Então, todas as vezes que o homem tem um encontro com Cristo, por intermédio do Evangelho Santo do Senhor, pela ação direta do Espírito Santo, o homem é transformado, o homem é mudado, na verdade, o seu caráter, né? E torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem, vamos falar um pouquinho da nossa trajetória no Evangelho. No ano de 1996, eu conheci a palavra do Senhor pela primeira vez. E confesso que foi algo muito novo para mim, porque até então a gente morava no interior e não tinha o conhecimento da palavra de Deus. E quando eu conheci a palavra do Senhor, quando Deus me resgatou do mundo, eu tive uma sensação maravilhosa e entendi que eu queria estar perto do Senhor. Aquilo era o que eu queria. Servir o Senhor, ser feliz, sem precisar de acréscimo, precisar de estar em uma mesa de jogos ou num bar ou em uma balada. E a alegria do Espírito Santo foi me contagiando e foi me trazendo o esclarecimento da palavra de Deus. E eu quero partilhar com você nessa noite esse pequeno testemunho, essa experiência, não testemunho, mas experiência de vida que transformou a minha. Então, quando eu conheci o Senhor, eu era um jovem que gostava muito de festa e balada com os amigos, saía ao final de semana. Gostava muito de barzinho. E quando eu conheço o Senhor, começo a ir para a igreja, tomar gosto, aquilo para mim foi um choque de realidade, porque até então alguém que vivia no mundo e aceita Jesus e tem que viver uma trajetória totalmente diferente da que vivia antes. E isto dentro de mim me trouxe muitas indagações. Como que vai ser daqui para frente? Eu tinha uma vida lá fora, eu saía com os amigos, e no tempo em que eu aceitei o Senhor, em 96, a igreja não tinha essa evolução de conhecimento. Era uma época que a igreja era muito fechada, tinha muitas proibições, e isto fazia com que as pessoas até tinham vontade de servir a Deus, conhecer mais o Evangelho, mas todo esse complexo de proibições, de nãos, fazia com que as pessoas se afastassem de Deus. Mas tinha também uma minoria de pessoas que eram tão envolvidas na palavra de Deus que dava prazer de ver. Por mais que tivesse essas proibições, tinha jovens que eram cheios do Espírito Santo, jovens que iam para a igreja, falavam em línguas estranhas, choravam, eram renovados. E quando eu fui vendo isso, eu fui me envolvendo nesse meio, ouvindo a palavra de Deus, e Deus foi transformando o meu coração. E com o passar do tempo, a gente começou a estudar a palavra de Deus. Eu vi a necessidade de aprender mais da palavra. Então, o meu conselho hoje para você que está do outro lado, você que é ouvinte, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se achegue a Cristo, leia a palavra de Deus, dedique tempo na leitura, porque assim você vai conhecer a Deus.
E quando você conhece a Deus, você cria um elo de amizade com o Senhor, um elo de intimidade e se firma na presença do Senhor. E quando você tem um conhecimento da palavra, nada mais nem ninguém faz você sair da presença de Deus. Então você vê que essas proibições, esses pequenos obstáculos são coisas, muitas das vezes, do homem, do ser humano. Porque quando você é liberto pela palavra, Deus transforma o teu coração. Quando o Espírito Santo entra na tua vida e faz uma transformação de dentro para fora, você aprende a separar as coisas. E isso eu tenho aprendido com o decorrer dos anos, né? Nós já estamos aí 20 anos nessa caminhada, e eu digo para você, é maravilhoso servir o Senhor. Não tem outra alternativa senão servir a Deus, porque servir o Senhor é maravilhoso. Então, para chegar até aqui, eu trilhei um caminho longo. Por muitas das vezes eu me afastei do Senhor, voltei, né? Comecei com aquela euforia, né, de jovem, participando de todas as festividades que tinha na igreja, grupo de jovens, peça. E quando vinha os momentos de festa, as datas comemorativas que eu era acostumado, e muitas das vezes eu tinha essa recaída, voltava para o mundo, e daí eu me afastava de Deus, e eu pensava que Deus não queria mais ter um relacionamento comigo, porque eu havia pecado. Muitas pessoas têm esse pensamento. Quando elas pecam, quando elas se afastam do Senhor, elas pensam que Deus também as abandonou, que Deus não liga mais para elas, Deus não se importa mais com elas, mas na verdade o Senhor nos ama. E o Senhor nos dá oportunidade de mudança, de transformação todos os dias. Então, queridos, a minha trajetória foi essa no Evangelho. Comecei muito cedo, jovem, não tinha conhecimento da palavra de Deus. Por muitas das vezes me machuquei, caí, né? Me afastei. Mas todas as vezes o Senhor foi misericordioso comigo. O que eu quero falar para você: você conhecer a verdade que é Cristo, nunca mais você será a mesma pessoa, você será transformado pelo poder de Deus. E isto não depende do homem, isso não vem do homem, é dom de Deus, é a misericórdia do Senhor, é a graça. Porque a graça, quando nos alcança, ela tem esse poder de transformação. E nós sentimos essa intimidade, esse pertencimento, saber que nós pertencemos ao Senhor. De dobrarmos o joelho e ver que tem alguém te ouvindo ali, alguém te escutando, o Espírito Santo está te auxiliando, te dando a direção. E hoje estou pastor para a glória de Deus. Nós estamos pastoreando já há 7 anos e cada dia é um desafio novo, todo dia a gente aprende, né? Eu aprendo com um novo decidido que aceita Jesus, eu aprendo com um obreiro que chega na igreja, com um irmão que sai, com um irmão que chega da congregação. Às vezes nós temos situações de pessoas que vêm congregar conosco, passa um tempo, daí muda de congregação, e tudo isso é um aprendizado para nós aprendemos com isso, e entendemos que a igreja é um mecanismo vivo. A palavra do Senhor, ela é poderosa e não vai parar. Então, meu amado, minha amada, você que tem o desejo de servir a Deus, ser um comunicador, ser um expoente da palavra de Deus, aprenda que há momentos que você vai estar, momentos de glória e momento também de guerra, né? Momento de peleja. Tem momentos que você vai estar momento de guerra consigo, né? Tem momentos também que você vai estar feliz, vai estar rodeado de pessoas, e tem momentos que você vai passar num deserto que é só você e Deus. E neste momento é o momento que Deus quer curar o homem. Todas as vezes que Deus permite que o homem vá até o deserto, é porque o deserto é lugar de passagem e também é uma escola de profeta. Então a minha trajetória foi assim: glória e deserto. Muitas das vezes passei por desertos terríveis, dos quais eu precisei da mão do Senhor. A mão do Senhor me alcançou e me tirou de lá.
Então eu quero falar para você que está começando agora, ou talvez você que é um obreiro na casa do Senhor, é um louvorista, é um músico, é um vocalista de um grupo. Há momentos determinados para todas as situações. Momento de glória, momento de deserto, momento de aflições, mas todos esses momentos eles culminam para o crescimento, o aprendizado e também o aperfeiçoamento do crente. Porque nos momentos de glória o homem se alegra com os homens, mas no momento de dor, de tristeza, de deserto, o homem se achega a Deus, tá? Porque no momento que você vai orar e a tua oração, ela é boa, porque você necessita falar com o teu Senhor. Amém? Então, espero que o meu testemunho possa ajudar você que já tentou parar, ou até mesmo já parou, ou tem dificuldade de se firmar. Não se questione, não ache menosprezado ou pior ou melhor que alguém. Não, você está vivendo uma fase. E essa fase ela não é permanente. Eu quero que você entenda isso. Essa fase não é permanente. Ela é momentânea, ela vai passar. Quando nós nos conscientizarmos que vivemos na nossa vida por fase, a gente consegue entender o propósito de Deus para nós. Na caminhada também é assim. Quando você aceita Cristo, você é como uma criança. Você depende muito da sua liderança, do seu líder, dos irmãos que têm mais experiência para te ensinar, para alimentar você espiritualmente falando. Aí quando chega o período da adolescência, é onde você já tem um pouquinho de intimidade, você já se expressa, você já vem na frente. Você já vem na frente e já dá uma saudação, já canta, já expressa ali o seu amor pela palavra do Senhor. Mas vai chegando a época de jovem, a gente toma decisões, e muitos, quando chega essa época de jovem, se perde porque começa a tomar decisões próprias. E quando toma decisões próprias, não fundamentadas na palavra de Deus, você que está onde Deus te colocou, permaneça. Não se precipite com a tua boca, com o teu pensamento. O coração do homem é enganoso. Tá bom? Aguarde o tempo de Deus. Tudo que você for fazer, apresente o Senhor. Não tome decisões precipitadas. Que as tuas decisões sejam pautadas na palavra e fundamentadas nos preceitos do Senhor, para que Deus se alegre de você e te abençoe no lugar onde você chegar. Então, a vida cristã do homem e da mulher que quer compromisso com Deus, ele é dotado de fase. E é importante observarmos qual a fase você está vivendo, né? Tem a fase de você ir para a igreja, observar, adorar, buscar o Senhor. Deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus diz que Deus, ele não deixa se escarnecer. E Deus, ele é tão fiel que tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe, né? Então, se você é alguém que vive uma fase que não quer nada com Deus, que não quer se aproximar do Senhor, então não adianta num momento ali de louvor, de adoração, você achar que Deus vai falar contigo, que Deus vai falar através dos teus lábios. Porque para termos essa interação, essa aproximação do Senhor, precisa-se ter renúncia. Precisa-se renunciar ao mundo e querer a Deus. Olha para cá, por favor. Chega perto. Deixa eu falar para você. Deixa eu olhar no teu olho e dizer, olha, qual a importância do Evangelho para você? Você sabe quem é Jesus? Nós estamos falando um pouquinho sobre o texto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus para você é alguém que no momento que você está precisando, você vai lá e pede e ora e
pede para Ele mudar a tua história e fazer o milagre da sua vida? Ou Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, você o ama, você sabe que Ele é Deus, Ele é Senhor, e você tem gratidão por estar vivo, por tudo que você tem. Então, é importante salientarmos esses pontos aqui, que nós que servimos o Senhor, precisamos servir a Ele porque Ele é Deus, pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele nos proporciona. Porque quando eu busco a Deus pelas benécias que o Evangelho me traz, eu me torno interesseiro. Mas quando eu busco o Senhor por amor, a sua palavra, o Senhor se aproxima de mim. Pastor Paulo, você tem base bíblica para falar assim? Tenho. A Bíblia nos narra uma história de um homem chamado Zaqueu. Ora, Zaqueu era rico. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar e podia lhe dar. Mas Zaqueu tinha um coração desejoso de conhecer Jesus. E quando ele se projeta em uma árvore, que a Bíblia reporta como figueira brava, para ver Jesus, este homem não buscou Jesus pelos benefícios naturais que o dinheiro, que a fama proporciona. Ele buscou Jesus porque dentro do seu coração nasceu a necessidade de conhecer a Cristo. Ele tinha uma necessidade de mudança, de transformação que só Jesus pode fazer na vida do homem. E o Senhor olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: hoje eu irei à sua casa. Olha o privilégio deste homem. É por isso que a palavra diz: buscar-me-eis e me achardes quando buscar de todo o coração. Ele está buscando Cristo de coração porque ele era rico. Zaqueu era rico, era publicano, era chefe, alguém que tinha condição financeira, mas mesmo assim era vazio por dentro, precisava ter um encontro com Cristo. Por isso que nós estamos falando de fase. Tem uma fase na vida do homem que ele precisa conhecer a Cristo. Não importa, o homem ele pode se esconder a vida toda do Senhor, mas um dia ele vai precisar conhecer a Cristo. Zaqueu tinha condição financeira, mas ele precisava conhecer a Cristo, porque o que Cristo proporcionou na vida de Zaqueu, o dinheiro não podia fazer. Era um homem cheio de dinheiro, mas porém vazio por dentro. Quantas pessoas tem aí fora, cheio de dinheiro, são prisioneiros do seu dinheiro, não pode andar publicamente porque tem medo de ser sequestrado, de ser roubado, de ser morto. O dinheiro tornou-se o seu senhor. Mas você, meu amado, que conhece o Senhor, que conhece a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo como o seu consolador, aquele que te dá a direção, você precisa entender que a fase de se afastar de Deus já passou. Nós estamos vivendo as últimas gerações aqui na terra. Os sinais da vinda do Senhor, eles já acontecem de uma forma terrível, aceleradamente. Todos os sinais apontam para a vinda gloriosa do Senhor para resgatar o seu povo. Apressa-te, ó Israel. Ei, você que está do outro lado, apressa-te. As portas estão abertas ainda. O chuveiro da graça ainda está pingando. Não foi totalmente fechado. Porque a igreja está na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, há esperança, porque Cristo está no céu como nosso advogado, nos dando oportunidade de mudança todos os dias, de sermos transformados, impactados pela palavra do Senhor. Mas haverá um dia que a porta da igreja irá ser fechada, a graça irá se encerrar. Como assim, pastor Paulo? Quando o Senhor voltar para buscar a sua noiva, o Espírito Santo será tirado da terra. Muitos procurarão a igreja e não encontrará. Por isso, querido,
Olha para mim, volta logo. Você que está do outro lado aí, ó, você que conhece a Cristo, que talvez como eu, no início da nossa fala, estávamos falando de fase, de afastamento, de complexo, de interrogações, enfim, volta hoje. Deixa eu falar para você, volta para casa. Não adianta você ficar na rua comendo migalha como filho pródigo. Você tem um pai, você tem um lar. Você tem um Senhor, Ele te espera. Olha para mim, eu quero olhar para você no teu olho, dizer para você, você é importante para Deus. Volta para casa, querido. Até quando vai ficar na rua? Mas pastor Paulo, eu tenho casa. Eu estou falando de casa espiritual, casa celestial. Deus te chama, espera você. Volta para casa. O Senhor te ama. Faz uma retrospectiva. Essa vida que você está vivendo. Sai do trabalho, vai para barzinho, noite, cigarro, bebedice, coisas que desagradam o Senhor. Eu quero pregar a palavra dessa maneira para você, rasgado mesmo. Volta para casa. O Senhor te chama. E o Espírito me impulsiona para falar isso para você. Eu quero olhar para você dessa lente aqui. Volta depressa. Ei, filho pródigo, volta hoje. O Senhor está chamando você, está te esperando. Aqui em Cristo você encontrará descanso para a sua alma. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo continue a falar ao teu coração. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos amados e também aqueles que não conhecem Cristo. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Campo do Guará 2, DF, no LEM, localizado na Avenida Sucupira. Se você tiver interesse de aprender mais da palavra do Senhor, às quarta-feiras, às 19h30, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, do amor de Deus. E sim, Jesus te ama. E como um pai, Ele está esperando você. Deus abençoe.